Atos 19, versículos de 8 a 20. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtemos acesso pela fé a essa graça indizível da redenção e na esperança da vida eterna. Vivifica-nos segundo a sua palavra, consoante a sua bondade, para que possamos cada vez mais desejar o seu reino glorioso. Abençoe esse trabalho que tem objetivo o avanço do Evangelho, bem como o nosso crescimento espiritual, para o louvor da glória e da sua graça. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É comum, ao estudarmos o livro de Atos e depararmos com questões constantes acerca da pregação do Evangelho e também da guerra que se trava nas regiões celestiais entre o grande dragão vermelho, a antiga serpente chamada Diabo, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto que temos diante de nós não é diferente. Nós temos a presença de Paulo pregando o Evangelho, como sempre, gerando para alguns aroma de vida para a vida e para outros, infelizmente, cheiro de morte para a morte. E também a batalha espiritual, quando alguns exorcistas ambulantes tentaram, sem obter êxito, exorcizar um espírito maligno e que acabou saltando sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa, e produzindo um grande resultado, ou seja, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos os seus livros, os queimaram diante de todos. Nós pudemos observar que Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas da Ásia Menor, na Antioquia da Pisídia e cidades da região, chegou na cidade mais importante da província romana da Ásia Menor, que era Éfeso. Na segunda viagem missionária, Paulo já havia prometido que, se Deus permitisse, voltaria para Éfeso. E agora, na terceira viagem missionária, Paulo retorna lá em Éfeso. Certamente, lá em Éfeso, Priscila e Áquila informaram a respeito da presença importante de Apolo, e depois Paulo deparou com 12 homens que eram discípulos de João Batista, esclarecendo-lhes o batismo cristão.
Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus. E eu chamo a atenção, em primeiro lugar, quando é nos dito no versículo 8: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. A razão de Paulo ter voltado e frequentado a sinagoga por um tempo considerável foi porque os judeus lhe abriram a porta para a pregação do evangelho, insistindo que Paulo permanecesse com eles na segunda viagem missionária. Lucas parece registrar que a relação de Paulo com os judeus de Éfeso foi bem amigável. Então podemos imaginar Paulo, segundo o costume, arrazoando com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E aplicando o Messias prometido no Velho Testamento, o Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas desafortunadamente, como sempre, o Evangelho nem sempre gera aroma de vida para a vida, e sim cheiro de morte para a morte. E no versículo 9 é-nos dito: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Alguns publicamente demonstraram seu ódio, vilipendiando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho aqui descrito é referido à igreja e era um termo técnico utilizado para se referir à jornada cristã rumo à Canaã celestial realizada pelos cristãos. E qual o resultado disso? Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Paulo sacudiu o pó dos pés com relação aos judeus. Não é a primeira vez que ele fez isso. E aqui separou os discípulos do caminho, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Não sabemos se a escola era de algum filósofo chamado Tirano que defendia suas ideias. Alguém acredita que Tirano foi um apelido dado pelos alunos a um professor rígido. Não sabemos nada a respeito dessa escola. Então Paulo apartou-se dos incrédulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. E isso ocorreu por cerca de 2 anos, conforme é-nos dito aqui no versículo 10. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Talvez por causa desse tempo bem considerável de estudo, a igreja de Éfeso era bem madura e bem frutífera, e Paulo pôde escrever uma tão grande epístola, onde eu acredito ser o escrito mais celestial da Bíblia no tocante à obra de Deus na redenção do pecador por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Eu pude expor pela graça de Deus essa epístola completamente, e disse que foi registrado que a carta aos Efésios é o escrito mais importante e mais sublime de toda a palavra de Deus. Já foi citado que o mistério, a glória e a riqueza do caminho da redenção da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus se encontram manifesta nessa carta como em nenhuma outra carta. Lloyd Jones cita que a carta aos Efésios é a coroa e o clímax da teologia de Paulo, bem como a destilada essência da religião cristã, o mais autorizado e o mais consumado compêndio da nossa santa fé cristã. Essas expressões não são exageradas, porque a epístola aos Efésios contém verdades profundas que foram mergulhadas com linguagens, algumas das quais difíceis de alcançar com a nossa inteligência. Não foi à toa que o próprio Pedro reconheceu isso. A igreja tinha bastante conhecimento em nosso Senhor Jesus Cristo e Paulo pôde descrever essa carta de forma maravilhosa, a obra da redenção de maneira sublime e celestial. E não precisou descer tratando de assuntos problemáticos acerca de relacionamentos conturbados e disciplina de igreja. Com a expressão na segunda parte, aqui no versículo 10, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, não devemos imaginar que o evangelho chegou a todas as pessoas sem exceção, mas todos os tipos de pessoas daquela região
iam ouvir o grande professor Paulo ensinar e pregar. E nos versículos 11 e 12 temos o registro da autenticação da mensagem de Paulo, comprovando que o evangelho era verdade através dos milagres. É-nos dito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Essa expressão milagres extraordinários é importante porque a natureza dos milagres em si já é extraordinária. Mas o que Lucas parece querer dar-se a entender é que esses milagres foram únicos, atípicos e especiais por causa da forma que eram realizados, ou seja, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Os apóstolos tinham esse dom especial porque deveriam comprovar e autenticar a pregação do Evangelho e demonstrar através dos milagres que Jesus era o Cristo prometido. No capítulo 5, versículos 15 e 16, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Jesus também curava com esse tipo de milagre. A mulher hemorrágica creu que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ficaria curado. Em Marcos 6,56, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, caíam curados. Os crentes da linha pentecostal tendem a banalizar esses eventos, transformando-os em práticas cotidianas, que no mínimo são muito suspeitas, diante do caráter absolutamente extraordinário desses milagres realizados por Paulo. E por isso Lucas os descreve como milagres extraordinários, ou seja, mesmo naquela época não era comum estes tipos de milagres. É-nos informado no finalzinho do versículo 12 que as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, alguns exorcistas que tinham essa prática de expulsar demônios e que se utilizavam de fórmulas mágicas e métodos para esconjurar os espíritos malignos e visando incrementar suas maneiras de expulsar demônios, aplicaram o nome de Jesus nas suas fórmulas. Simon Castemaker escreveu que numerosos manuscritos antigos comprovam a grande variedade de encantamentos que os exorcistas judeus empregavam, e como esse relato revela que Éfeso era um depósito de rolos de magias. Havia em Éfeso as cartas efésias, que eram fórmulas de encantamentos onde se procuravam manipular as coisas transcendentais e as forças impessoais ou indecifráveis que se manifestam na natureza, e nos indivíduos também. Esses charlatões eram alguns judeus registrados aqui no versículo 12 e 13. Exorcistas ambulantes que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Observe o confronto do reino de Deus com o império das trevas reinantes na cidade pagã de Éfeso. Não sabemos ao certo se Seva exercia o sumo sacerdócio em Jerusalém ou se era mais um judeu que se auto-intitulava para benefício próprio e de seus filhos e que vivia na dispersão. A realidade é que a prática do exorcismo nunca foi um sinal de espiritualidade. Jesus disse em Mateus 7, 21 e 23 e 12, 27 e 28: E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes.
Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Qualquer um pode expulsar demônios, seja crentes ou incrédulos. Portanto, a prática do exorcismo não significa um sinal ou algum grau de espiritualidade. Mas qual foi o resultado da tentativa do exorcismo dos 7 charlatães judeus que usaram o nome de Jesus? Como se fosse mais uma de suas fórmulas mágicas? É indicado aqui no versículo 15 e 16. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Observe que situação humilhante daqueles exorcistas ambulantes. O possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando e dominando todos eles de tal maneira que ficaram nus e despidos na vergonha deles. Que situação embaraçosa, mas que contribuiu para a glória do Evangelho. É-nos dito no versículo 17 que chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esse episódio humilhante contribuiu para a honra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles poderiam brincar com tudo, menos com o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como consequência do conhecimento desse fato, é-nos dito aqui nos versículos 18 e 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Muitos que creram produziram frutos dignos de arrependimento e queimaram suas cartas efésicas, reconhecendo que aquelas ciências ocultas e mágicas eram incompatíveis com a vida cristã. Assim, fizeram como os tessalonicenses, que causaram grande repercussão no meio deles, deixando seus ídolos, e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Eles se livraram das suas literaturas perniciosas e reconheceram as suas más obras. Podemos imaginar eles queimando publicamente na praça as suas anotações e pedidos aos ídolos, os seus nomes guardados em segredos para conseguir tal pleito, as palavras mágicas que deveriam ser ditas para se lidar com esta ou com aquela entidade espiritual, para se alcançar tal resultado. Podemos imaginar até mesmo as pessoas lançando ao fogo suas miniaturas do templo pagão destinado a Diana dos Efésios, conforme veremos na exposição seguinte. E Lucas avalia, a grosso modo, em 50.000 denários o valor do conteúdo que foi queimado. Um denário equivalia à diária de um trabalhador, então temos o valor de vários e vários anos de trabalho. Portanto, os efésios produziram fruto digno de arrependimento, demonstrando publicamente que não mais pertenciam ao reino das trevas, mas sim ao reino da luz e do Filho do amor do Senhor Deus Todo-Poderoso. E o nosso texto termina com uma nota no versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. As trevas nunca prevalecerão sobre a luz. O evangelho pregado por Paulo está sendo pregado até hoje por nós. A cidade de Éfeso se livrou de muitos livros nocivos e maus.
espiritualmente. Entretanto, se tornou depositária da literatura sagrada que acabou formando o cânone do Novo Testamento e se tornando os guardiães do Novo Testamento. Apenas para concluir, eu quero dizer repisadamente que quando o Evangelho é proclamado, ele gera aroma de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Ou ele produz frutos dignos de arrependimento, onde a pessoa sente o peso do pecado e deseja ardentemente abandoná-lo, ou a pessoa vai dar lugar para o diabo tentando impedir o avanço do Evangelho. A nossa função é batalhar diligentemente pela fé dos eleitos e propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todo custo, pois ele é uma arma poderosa e efetiva contra as forças espirituais do mal. E assim podemos confiantemente, possuídos de alegria com uma fé genuína em Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que o Senhor nos abençoe. Amém.